encontro com a necessidade de cada um de nós. E nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvemos a Jesus com o hino de número 226, nosso irmão Cláudio louvando ao Senhor. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. E no 226 da nossa harpa, sempre vi.
Glória a Jesus. Bom é adorar a Deus. Por isso vamos dando continuidade à adoração a Deus, cantando o hino de número 318. Nosso companheiro, presbítero Zico. Trezentos e 18. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Adoremos a Deus, irmãos. Aleluia. Quero vos contar a história de um varão que hoje Jesus outrora relatou, o qual tinha 2 filhos em feliz mansão, até que o mais jovem o deixou. Filho desleal, paternal, queiras hoje regressar, pois teu pai está por ti esperando lá. Pecador, oh, volta pra teu lar. O mais moço disse ao seu bondoso pai: a herança minha queiras dar, e a sua fazenda alegremente vai, país distante desfrutar. Filho desleal, ao lar paternal, queiras hoje regressar, pois o pai está por ti esperando lá. Pecador, oh, volta pra teu lar. Alto jovem aos seus bens esbanjou, com seus camaradas no prazer. Eis que vindo a fome do seu pai se lembrou, que pudera sempre o suster. O desleal, paternal, hoje regressar, pois o pai está por ti esperando lá. Ora, pecador, oh, volta pra teu lar. O perdido filho ao lar por fim voltou, muito arrependido do que fez. E o pai contente, amoroso, o beijou, pois seu filho via outra vez. Filho desleal, ao lar paternal, queiras hoje regressar, pois o pai
te esperando lá. Pecador, ó, volta pra teu lar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos colocar-nos em pé, meus irmãos, para a leitura da palavra de Deus. Logo após estaremos orando, os pedidos de oração. Vamos ler em 1 Pedro, capítulo 1, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante, diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos à leitura, pedido de oração, e vamos aproveitar esta oração para apresentar o Henrico, filhos de Lucas e Priscila, dos avós Carlos e Selma. Eu peço aos irmãos que já venham, os pais, os avós, e se tiver mais alguém da família que queira vir aqui nesta bênção, pode chegar. Pai do Senhor Magalhães, irmão Antônio Magalhães, agradeço em primeiro lugar a Deus pela cura que me concedeu e pelas orações que a amada igreja fizeram para mim, por todos os pastores que oraram por mim, que fizeram para mim. Irmão Antônio Magalhães, amém. Nosso irmão Elias, ali da orquestra, pede oração para um amigo que está com câncer, chamado Oséias. Vamos continuar orando. Nosso irmão Magalhães, como eu ia dizendo, passou por
uma grande luta. Pegou dengue, gripe e pneumonia. Não é isso, mamãe? Ficou uns dias sem vir à igreja, mas está aí no lugarzinho de sempre, adorando a Deus. Graças a Deus, né, mamãe Magalhães? Nosso irmão Jorge também pede oração em favor do irmão José Fernandes, seu irmão José Fernandes, que passará amanhã por uma cirurgia. Também por um primo Aparecido que está internado na UTI. Confia que Deus pode dar vitória. Muito bem. Quem mais necessita de orações se manifesta nesse momento. Vamos orar uns pelos outros. Juntamente estaremos orando pela família do Henrico. Eita, que familhona! Vamos chegando. Pode chegar mais para cá. Henrico, é isso mesmo? Henrico. Isso é italiano? É. Isso é brasileiro, rapaz. Ser brasileiro é melhor do que ser italiano. Pode chegar mais para cá. Toda a família. Muito bem. Avós, pais e tios. Avós também? Que avós jovens são esses? Eu quero apresentar a vocês a nossa filmadora oficial da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Não é verdade? Aqui está, não é? Convidar o pastor Joel para fazer esta oração. Pode chegar até aqui, minha esposa, por favor. Maloide, quer vir orar também, Maloide? Dá para vir? Ela está ali, aquela... Olha aí. Esse é o Henrico. Muito bem. Presbítero Reginaldo, fechamos a igreja e viemos cooperar aqui na sede. Muito bem, daqui a pouco eu apresento a igreja lá, né? Henrico, Lucas e Priscila são os pais, Carlos e Selma, Silvia. Escreveram em hebraico aqui. Selma. E os outros avós? Eni e Mauro. Muito bem. Está sendo filmado, olha, todo o Brasil está assistindo. Depois vocês pedem a gravação aí, viu? E vamos orar neste momento por este garoto lindo, mais novo membro da Assembleia de Deus de Limeira, não é? Lembra ele que o dízimo é 10% certinho, viu? Vai ensinando, viu? Muito bem. Pastor Joel vai estar orando, nós estaremos aqui abençoando também. Vamos orar. Nós não usamos batizar nossas crianças, mas apresentar como Jesus foi apresentado. Ao 8º dia, Jesus foi levado ao templo e Simeão, o grande servo do Senhor, apresentou. E depois de apresentar Jesus, ele disse: agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a salvação de Israel. Querido e bondoso Deus, aqui está esta criancinha, Senhor, em meus braços. Pai querido, queremos te agradecer por esta vida. Ó Senhor, que tu tem dado aos teus servos, que eles possam criar esta criança nos santos e retos caminhos, ó Senhor, que conduz à vida eterna, abençoando toda a família, que esta criança possa crescer, não somente em estatura, mas em graça e conhecimento da tua palavra. Meu Deus, meu Pai, toma nas tuas mãos e cuida desta criança, toda a família que esteja debaixo da tua proteção divina, abençoado, Senhor, com todas as bênçãos celestiais. É o que te pedimos, ó Pai, em nome e pelo amor do teu Filho, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, Henrico. Parabéns. Deus abençoe. Parabéns. 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 Deus abençoe. Vovô. Parabéns. Deus abençoe. Sejam sempre bem-vindos entre nós. Nós temos também nossa orquestra, nós temos um quinteto, Áquilas, que pede oportunidade para louvar o Senhor. O coral já está pronto? O coral já está pronto para louvar? O coral já está pronto para louvar? Não? Está pronto? Vamos ouvir então o coral louvando a Jesus neste momento. Nós temos que prosseguir rapidamente, porque nós temos muito trabalho, batismo, Santa Ceia,
nosso irmão presbítero Reginaldo diz: fechamos a igreja e viemos cooperar aqui na sede, lá da Balsa, né? Onde estão os irmãos da Balsa, por favor, fiquem em pé. Nosso irmão Reginaldo, ali está. Muito bem, olha lá os irmãos da Balsa. Está faltando mais gente, né? Deve estar faltando, né? Deus abençoe, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos dar um bem-vindo aos nossos irmãos, digamos amém. Deus abençoe, podeis sentar, muito obrigado. Já próximo, após a leitura, o nosso conjunto coral, nós vamos então passar para a palavra de Deus. Nós temos um pregador lá da Bahia, chegou? Está aí? Está aí atrás? Chega, senta mais para cá. Tem lugar aí? Olha, tem um lugar aqui. Temos um baiano que chegou essa semana, lá da Bahia, veio conhecer São Paulo, e vamos ouvir uma palavra. Depois eu digo quantos minutos ele vai pregar. Vamos ver se ele é obediente. Eis que Deus de sua glória sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Verei em alegria, toda paz terei ali, vencendo em Jesus.
por fim entronizados, as nações hão de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos colocar-nos em pé nesse momento, irmãos, para receber nosso pregador, nosso irmão Sérgio, evangelista Sérgio Costa. Vem de Feira de Santana, na Bahia. Vocês já viram um baiano alto assim? Deve ter sido vitaminado lá diferente, né? Pois é. Olha lá. O senhor tem 31 minutos para pregar. Certo? Nenhum mais, nenhum menos. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor. O Senhor é bom e a sua misericórdia perdura para sempre. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sente, por gentileza, só um minutinho. Eu quero enaltecer os céus e agradecer ao Santo de Israel pela sua bondade de nós estarmos aqui. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Levi, toda a diretoria da igreja, ao patriarca pastor Joel, nosso respeito e admiração. Deus seja louvado, conhecido no nosso estado, também no nosso país como servo de Deus. Aos pastores amigos que estão aqui, um abraço da igreja Assembleia de Deus ali em Feira de Santana. Estou aqui com alguns amigos que já conheço. Esse aqui é amigo do meu pastor Otávio Rendeiro, ali na Bahia, muito amigo do meu pai, e também esteve ali conosco há algum tempo ministrando no campo onde meu pai está presidindo, ali em Várzea da Roça. Não procure no mapa não, porque dá trabalho para se encontrar. O evangelista Nilton César. César é um evangelista de verdade. Meu pai colocou ele lá dentro do mato para pregar, sem som, sem microfone, sem nada. E ele disse: Deus quer que eu dou terra aqui hoje. E foi uma bênção e é um prazer estar conhecendo aqui um povo abençoado que está servindo a Cristo. O amigo pastor Laércio Dias, estou hospedado ali na casa desse servo de Deus, dando um trabalho a ele ali. Deus seja louvado, meu amigo. Conheço desde os 15 anos de idade, quando começamos a pregar, e Deus tem nos agraciado. Por gentileza, queridos, ficai-vos de pé agora, por favor. Procure na sua Bíblia o livro do profeta Daniel, capítulo de número 12, versículos de número 8. Nós estamos vindo ali da cidade de Feira de Santana,
estávamos pregando aqui, é um trabalho da Igreja Assembleia de Deus do Belém, Mogi-mirim, pastor Roberto, e aprove a Deus nos trazer aqui também, mas já estamos retornando já para a nossa cidade. Lá na Bahia tem um povo como vocês, crentes que gostam de glorificar a Deus, que tem levantado as mãos ali sem ira e sem contenda, e tem dito naquele estado que a Bahia não é de todos os santos, que a Bahia só tem um santo, Jesus de Nazaré. Dá para dar uma glória a Deus aí, irmão? Daniel, capítulo de número 12, versículos de número 8, por favor. Todos encontraram com seus santos lábios, digam amém. Eu, pois, ouvi. Olha o que Daniel está se referindo. Eu, pois, ouvi, mas eu não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele me disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas, seladas, até o tempo do fim. Muitos serão purificados. Repita comigo, por favor: purificados. Todos que estão aqui digam: purificados, embranquecidos e provados. Diga: muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá isto, mas os sábios entenderão. Versículo de número 11, que é o contexto do texto do capítulo 11, mas eu vou seguir em frente. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Aí vem o 12. Bem-aventurado é o que espera, e chega até o 1335 dias. Repita comigo, por gentileza: bem-aventurado é o que espera. Bem-aventurado é o que espera. Versículo de número 13 é o ápice de todo o texto do capítulo 12, que diz assim: e tu, porém, vai até o fim, porque repousarás na tua sorte até o fim dos teus dias. E você dá glória a Deus. Dá para você se assentar, por gentileza, glorificando o nome de Jesus? Eu não sou muito de dar tema à mensagem. Sou como meu pai. Meu pai é um pregador da roça. É 2. Eu também sou. Então o pastor Levi teve muita coragem de convidar um pregador do sertão para pregar aqui hoje. Eu sou muito de dar tema à mensagem, mas trabalhamos com interpretação de texto. Mas se fosse dar um tema a esta mensagem aqui, eu daria este: servindo a Deus até o fim. Dá para recitar isso aí para a pessoa que está da sua esquerda à direita? Diga para ele ou para ela aí: continue servindo a Deus, adorando a Deus, sendo crente em Jesus Cristo, dando glória para Jesus até o fim. Eu gosto do livro de Daniel, porque o livro de Daniel é um livro de intervenção divina. Se nós olharmos para o contexto histórico, nós vamos observar que eles estão cativos em Babilônia. Se eu fosse usar um texto para falar da situação histórica que este povo estava vivenciando em Babilônia, eu usaria o Salmo de número 137. Você nunca leu, não? Precisa ler. Tem um cativo escrevendo o Salmo e dizendo assim:
As nossas harpas estão penduradas lá na margem do Eufrates. Estão nas lamas do Eufrates. Está lá no sagueiro. Na terra do inimigo nós não temos vontade de cantar. Se apegue a nossa língua ao nosso paladar. E que Deus venha retribuir em dobro aquilo que os nossos inimigos fizeram conosco. Se eu fosse citar um texto para se referir à saída do cativeiro de Babilônia, eu citaria o Salmo de número 126. Quem já leu? Quem não leu precisa ler. O Salmo de número 26 tem outro cativo escrevendo e dizendo assim: quando Deus nos arrancou de Babilônia, nós estávamos como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E se dizia entre nós e as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e você dá glória a Jesus. Mas tudo bem. Desde o capítulo de número 1, Daniel está se preservando para Deus. Mas Deus se manifestou numa época que ninguém imaginava que ele iria se manifestar. No capítulo de número 3, nós vemos 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias, dispostos a servir a Deus a qualquer custo. E quando foram condenados à mortes, não renunciaram à sua fé e não se prostraram diante da estátua do rei, mas continuaram servindo a Deus. Mas às vezes quem serve a Deus não fica livre da fornalha, porque nem sempre Deus me livra da fornalha. Às vezes Deus me livra na fornalha. Aí a Bíblia Sagrada diz que os 3 jovens foram condenados a cair dentro da fornalha. Mas quem ora a Deus conhece a Deus. Quem ora a Deus tem intimidade com Deus. Quem ora a Deus vê as coisas diferentes. Aí a Bíblia Sagrada diz que mesmo sendo homens de oração e voltado para o altar, foram lançados numa fornalha aquecida. Eles mesmos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas receberam a visita do 4º homem da fornalha, que preservou os 3 jovens e lhe deu livramento. E você glorifica a Deus por isto. Se nós observarmos no capítulo de número 5 de Daniel, alguém está brincando com Deus, que em Belsassar, querendo envergonhar o Deus de Israel e dizendo: traga minhas taças do templo que o meu pai Nabucodonosor trouxe lá, porque eu quero tomar vinho aqui dentro dessas taças. Sabe o que aconteceu com Belsassar? Enquanto Belsassar zombava de Deus, apareceu uma mão misteriosa na parede dizendo: hoje eu te coloquei na balança, pesei o teu reino e foste achado em falta. Porque quem brinca com Deus e com o que é espiritual, dá de cara com Jeová. Dá para dar um glória a Deus aí ou está difícil? No capítulo de número 6 de Daniel, eu vejo um homem de oração, que tem uma vivência no altar da espiritualidade, e ora a Deus, e busca a Deus 3 vezes ao dia. Enquanto Daniel busca a Deus, tem alguém criticando Daniel, tem alguém armando uma cova para Daniel. Mas quem ora não briga, quem ora não ameaça ninguém, quem ora não vai atrás para discutir com ninguém. Quem ora se prostra diante do altar e diz: Deus está tomando a direção de tudo. Mesmo sendo um homem de oração, Daniel não ficou livre de cair na cova dos leões. Caiu lá dentro, mas Deus enviou o seu anjo, fechou a boca do leão, porque Daniel tinha intimidade com Deus. É interessante falar sobre esse critério de oração, porque a oração tem sido tão mal interpretada hoje. Tem gente que acha que oração hoje é autopropaganda, autopromoção. O cara sobe lá em cima da montanha. Eu vi muito isso aqui em São Paulo. Lá não tem não, tem pouco. O
cara sobe lá em cima da montanha, veste uns 3 capotes e tira uma foto, pastor Levi. Estou aqui em um frio terrível, orando por vocês. Ele não foi lá orar, ele foi lá se apresentar e divulgar. Porque quem ora não divulga nada. Quem ora não precisa sair falando para ninguém. Quem ora sabe orar a Deus em segredo. Dá para dar um glória a Deus aí ou está difícil? Eu vou te ensinar, irmão, o que é orar. Oração, a verdadeira oração, o verdadeiro critério da oração está inserido lá em Mateus capítulo 6, verso 6. E quem disse esse texto não foi pastor, não foi apóstolo, não foi bispo, não. Quem está dizendo é Jesus. Jesus diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que está em segredo, e o teu pai que está em segredo te recompensará. Segure a mão da pessoa da esquerda e da direita aí, só para vaciná-lo. Diz para ele ou para ela aí: oração é segredo. Oração é segredo com Deus. Continue orando em segredo, porque Deus vai enviar a resposta para você. Só quem crê, dá um glória a Deus aí. Mas tudo bem, o tempo não dá para eu falar de todos os capítulos de Daniel. Então vamos para o capítulo 12. E meu horário vai indo embora. No capítulo 12 eu vejo Daniel, provavelmente um homem, um profeta já idoso de quase 75 para 80 anos, mas ainda firme com Deus. E Deus dizendo: Daniel, haverá um tempo de angústia jamais visto nessa terra. Nunca se ouviu falar de tanta angústias, de pessoas depressivas, de pessoas sofrendo por essa doença do século chamada depressão, como nos nossos dias atuais. Só tem uma coisa, aqui em Daniel capítulo 12, versículo em diante, diz que aqueles que estão com seu nome escrito no livro da vida não vão morrer de angústia, mas irão resplandecer como as estrelas estão resplandecendo no firmamento. Quem vai tomar a sua vida é o espírito de alegria, é o Espírito Santo. Dá para dar um glória a Deus aí ou está difícil? Aqui em Daniel, Deus olhou para Daniel e disse: Daniel, a tecnologia vai se multiplicar. Temos tantas parafernálias hoje que às vezes nos achamos até estranho com tanta parafernália que existe hoje no nosso meio. Em 1800, quando o primeiro homem viu o primeiro carro ser construído, ele disse: Votorantim, os homens chegarão a ter carros que irão chegar a 60 km por hora. Se Votorantim existisse hoje, ele ia ver um homem colocar uma máquina no chão e ela chegar a 300 km por hora. Ele ia ver um homem colocar um pássaro de aço no céu e ela chegar a quase 900 km por hora. Por quê, pastor? Porque a ciência se multiplicou. Quando Dona Leopoldina precisou de mandar uma mensagem de São Paulo, em 1800, para Dom Pedro I no Rio de Janeiro, ela precisou de um homem montado em um cavalo de corrida. Se ela existisse hoje, ela ia pegar um aparelho desse aqui móvel e ia mandar uma mensagem para quem está na Cochinchina, no Apoque, no Chuí, do outro lado do mundo, porque a tecnologia se multiplicou. É aí que Daniel olha para Deus diante dessas coisas todas e diz: Deus, eu ouvi, mas não entendi e queria que tu me explicasse. Aí Deus diz: eu já estabeleci um tempo, metade de tempo e de outro tempo para tudo isso acontecer. Por que Deus disse isso? Porque Deus não trabalha na cronologia humana. Deus trabalha na hora dele. Deus trabalha no tempo dele. Deus trabalha no momento dele. Olhe para o seu irmão da sua esquerda à direita, diga para ele ou para ela aí: para tudo Deus tem um tempo, e o seu tempo não é o tempo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Amante covemas. Amante o recando rebaraçuide quemas. Amante o quebando recamando é assim. Aí Daniel diz: e aí, Deus, tudo isso acontece, angústia vai ter? Vai. Dificuldade vai ter?
vai. Tecnologia se multiplica, Daniel. E a gente como é que fica? Como é que a gente continua servindo a Deus dessa maneira? Aí Deus disse: você, que é o meu servo, que me serve aqui em Babilônia, terra pagã, terra onde menosprezam a Deus, terra onde não acreditam em Deus, você que é meu servo, sim, eu que sou o teu servo, como é que eu fico? Provado, embranquecido, purificado. Mas segure a mão do seu irmão aí que está à sua esquerda e à direita, porque isso é espiritual. Diz para ele aí: provado, purificado, embranquecido, mais fiel. Diga fiel. Diga empregado, desempregado, mais fiel. Fiel. De carro novo, andando de pé, de bicicleta, mais fiel. Fiel, fiel. Doente, sarado, mais fiel. Com a vitória na mão, sem a vitória na mão. Fiel, 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 fiel. Na mancho recanto rebaraçui de courevassai. Eu não vim aqui pregar uma teologia enlatada para você e dizer que você vai vencer e que amanhã tu vai receber o carro novo, porque isso é mentira. Eu vim aqui dizer para você que mesmo sofrendo angústia, batalhas, luta, dificuldade, ainda assim permaneça fiel, 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 fiel. Aí Daniel diz: tudo bem, mas tem os ímpios. Quem é os ímpios aqui? É aqueles que compartilham do que é espiritual, mas não são espiritual. Carregam Bíblia, usam terno, mas não são espiritual. Falam mal da obra de Deus, falam mal de pastor, falam mal de igreja. Mas Deus não tem compromisso com esses. Deus tem compromisso com os sábios. Sabe quem eram os sábios aqui? É aqueles que estavam lá na lama do Eufrates, ensinando as crianças, dizendo: aqui é a lei de Moisés, e a lei de Moisés é essa: servir a Deus, 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 servir a Deus. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Pegue a sua Bíblia aí agora, por favor, olhe para o seu irmão e diz para ele ou para ela: olha o que está direcionando a minha vida aqui. Aqui é a lei que rege a minha casa. Aqui é a lei que rege a minha igreja. Aqui é a lei que rege o meu ministério. Se é verdade, vai dando glória a Deus. Só quem ama a Bíblia, quem trouxe a Bíblia, quem trouxe a Bíblia, quem trouxe a Bíblia. Aleluia. Não liga para o pregador do sertão não, que o sertão é assim mesmo. Aí Deus chegou, já foi morar. Deus chegou e disse: Daniel, é o fim, mas ainda espera. Pegue na mão do seu irmão e diga: espera. Diga: está difícil, mas espera. Não é fácil, mas espera. Quem espera em Deus não cai. Quem espera em Deus não se decepciona. Quem espera em Deus está de pé na fila da promessa, dizendo: eu estou esperando em Deus. E aí, Deus, como é que eu fico, Deus? Você, que é meu servo, que me adora, que canta, que prega na igreja, sim. Como é que eu fico? Texto no original aqui: tu, porém, segue seguindo aquilo que eu te mandei fazer até o final dos teus dias. Porque vai chegar a hora que eu vou te recolher da terra, e quando eu te recolher da terra, comigo na minha morada, tu irás morar para sempre. Levante a mão e adore a Deus. Agora segure a mão da pessoa que está do seu lado e diga: continue servindo a Deus até o fim. Até o fim.
até o fim. Vai ter hora que vai haver levantes, mas continua ainda até o fim. Vai ter hora que não vai ser fácil, mas continua ainda até o fim. Só quem pode de pé comigo e orar agora, fique agora, por gentileza, por favor. Aleluia, 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 aleluia. Quem? E eu, Deus, como é que eu fico? Você, que é meu servo, que me adora, sim, como é que eu fico? Você, continue sendo fiel, porque você vai ser provado, você vai ser embranquecido, purificado, mas continue sendo fiel. Mas tem os ímpios que dizem ser, mas não são. Querido, não faça, eu vou falar aqui o linguajar do meu pai, não faça aliança com quem não presta. Continue servindo a Deus com pessoas que acreditam no poder de Deus, na manifestação de Deus, na glória de Deus. Segura a mão da pessoa que está do seu lado, porque eu quero orar aí agora. Servindo a Deus até o fim. Dá para orar comigo aí? Senhor, eu quero te agradecer agora pela tua palavra, pela tua bendita palavra. Senhor Deus, quantas vezes as coisas dessa vida nos sufocam, e às vezes é difícil a gente te enxergar, mas nessa noite vem com teu Espírito Santo. Remacante, barabacanto, remande, vai assim. Eu não sei a condição deste homem, desta mulher que está aqui nesta noite, que estava precisando te ouvir, mas nessa noite Espírito Santo dá uma chacoalhada nele e nela e diz para ela, vai até o fim. Aleluia, 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 aleluia. Oh, que maramastu e marabacanto revais. Vicanarancho remantu e de recante bassi. Dá para orar um pouco aí, irmão? Dá para orar um pouco aí? Ó Deus, fiel, fiel, com lutas, mas fiel. Desempregado, mais fiel. Com bom emprego, mais fiel. De carro novo, mais fiel. Andando de pé, mais fiel. Curado, mais fiel. Doente, mais fiel. Te adoramos. Te adoramos. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abraça essa pessoa que está à sua esquerda e à direita aí e diga para ele: servindo a Deus até o fim. Perdoa, eu passei com ele. Não, tem 5 minutos ainda, mas tá bom. Deus abençoe. Amém, glória a Jesus. Podeis sentar, meus irmãos. Aleluia. Nós vamos agora, meus irmãos, para o batismo, a celebração batismal. Mas temos também uma criança mais para apresentar, a Beatriz. Queremos convidar aqui nossos irmãos que vão ser os batizadores essa noite. Pode chegar aqui à frente, por favor. São 3. E vamos apresentar aos irmãos. O irmão está vindo lá do Santa Amália. Cristian do Santa Amália. Do Lago Fernandes. Fernandes do Lago, Jardim do Lago. Balsa. Irmão Reginaldo. Né? Irmão Reginaldo do Balsa, né? Cada um pela classificação da maior quantidade de candidatos, os nossos irmãos foram classificados, né? Nós vamos orar agora. Pedimos para vocês já subirem lá para o tanque. Nós vamos fazer a oração. E aí vocês, depois da oração, já vão começar a chamada e vocês já começam o batismo, tá bom? Se algum de vocês ainda não batizou,
já pediu toda a informação para o batismo? Já explicaram direitinho? Certinho? Já lembra quando vocês foram batizados, como é que foi, né? Então tá certo. Deus abençoe vocês, viu? Nesta oração queremos convidar nosso irmão Edielso, que é o pai, a mãe Patrícia, trazendo o seu bebê, Beatriz. E se tiver os avós aqui e quiserem participar, pode vir para participar desta oração que vamos fazer. Estamos remindo o tempo, porque temos a Santa Ceia e assim por diante. Então vamos ganhar tempo, vamos colocar-nos em pé neste momento para esta oração. Se a Malode quiser vir aqui, minha esposa, vamos abençoar a Beatriz. Seus pais aqui estão, Edielson e Patrícia. E tem essa aqui, é a Laura. Olha aqui a Laura, fica aqui, Laura, pertinho da mamãe. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Isso, você vai ser fotografada. Acho que é bom ir um pouquinho mais para lá. Isso. Ô, rapaz, olha quem que é o avô aqui, ó. Nosso amigão aqui, rapaz. Que maravilha. Tem outro avô aí? Do outro lado? Tem que vir também, né? Maravilha. Enéas é meu guarda-costas, irmão. Estou orando para ele voltar, né? Pagaram o dobro, ele foi, sabe? Pois é. Muito bem. Está vindo mais alguém? Está vindo mais alguém ali. Muito bom. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Muito bem. Vamos orar pela Beatriz. Pastor Joel, chega por aqui. Pastora Lloyd, minha esposa. Vamos abençoar a Beatriz. Vamos abençoar a Beatriz. Isso, tem que virar ela bem no jeito para a fotografia, olha, essa beleza, que maravilha, olha, está dormindo e nós vamos abençoá-la com toda a sua família, não é? Para que seja criada no temor do Senhor. Vamos, mais uma criancinha apresentando aqui, como Jesus foi apresentado. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, queremos, Senhor, pedir a Tua bênção em favor desta criança, os seus pais, que possa criá-la mesma no Teus santos e retos caminhos. Ó, querido Senhor, toma essa criança nas Tuas santas mãos, que ela possa crescer com saúde, paz e harmonia, e também no conhecimento da Tua palavra. Pai querido e santo, sede com toda a família, abençoando de uma maneira toda especial, é o que te pedimos, em nome e pelo amor do Teu Filho. Amém. Amém. Deus abençoe, podeis assentar. Os irmãos já podem começar a chamada. Pastor, vocês vão chamar daí mesmo? Quero o microfone. Quer o microfone aí? Muito bem. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Conforme eu vou chamando, os candidatos podem vir subindo. Do Belinha Ometo 2, Carlene Silva Lopes. Jardim do Lago, Hudson Henrique Gonçalves da Silva, Paulo César Fernandes Júnior e Camille Vitória Santos. Jardim Caieiras, Ricardo de Oliveira e Maiara Talita Silva Dias. Jardim Santa Amália, José Breno Santos Silva, Paulo Osiel de Oliveira e Vitor Barbosa Gabriel. Lagoa Nova, Wellington José Cavalieri Fabro. Do Santina, Fábio Luiz Alves.
Jardim Pérola, Gabriela Aguiar dos Santos, Stephanie Gomes Lopes e Luciano dos Santos Ferreira. Jardim São Lourenço, Roejane Rebeca Rodrigues. Jardim Aeroporto, Jefferson Cruz Franco. Da Balsa, Guilherme Henrique Sampaio, Diego Costa, Kathleen Jaine da Silva Alves e Felipe Machado Toledo Risso. Jardim Independência, Jéssica Micaele Alves Prudente. Jardim Roseiras, Bruna Carvalho da Silva e Tainá Amorim. Jardim Senador Vergueiro, Alex Santos, Giovana Vilar e Gabriela Vilar. Belinha Ometo 1, Isabel Cristina Pereira. E do Jardim Vanessa, Nilton Rodrigues Santos, Rafael Oliveira Godoy e Adriana Ferreira Santos. Amém. Enquanto os irmãos procedem o batismo, nós vamos ouvir nosso quinteto Áquilas. Que nome é esse, irmão? Áquila. Áquilas não era um herói lá, não sei o que, lá da Grécia? Que negócio é esse? A paz do Senhor, igreja. Quinteto Áquilas agradece a oportunidade. Vamos estar adorando o Senhor com um hino que tem por título Sim, Eu Creio. Todos aqueles que foram um dia alcançados pela mensagem da cruz e que creem nesse evangelho, adoram o Senhor conosco nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Número 9. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Essa vida só me traz aflição, e eu não sei até quando
Sim, eu creio em Jesus pendurado na cruz. O seu sangue é capaz de salvar. A partir de terça-feira, nós temos nossa festa dos casais, né? Estaremos aqui terça, quarta, quinta, sexta e sábado é o jantar. Quem sabe esse quarteto poderia vir cantar aqui um hino por noite? Tá certo? É quinteto, não é? Combinem lá e veja, viu? Um hino para casais, se vocês puderem, né? Terça, quarta, quinta, sexta, sábado no jantar, mas vocês vão, cantam e vão embora sem jantar. E nós queremos também dizer aos irmãos que esta semana, ontem, nosso conselho político já escolheu de 8 irmãos, escolheu 5 irmãos para serem escolhidos aqui, votados, no primeiro sábado do mês que vem. Esses irmãos serão escolhidos pela reunião de obreiros, os obreiros, diáconos, presbíteros e pastores, evangelistas e suas respectivas esposas. Estarão votando e escolhendo desses 5 irmãos nossos, 3 para ser candidatos a vereadores aqui na cidade, candidato a vereador. 3 desses 3, o primeiro lugar que será o candidato. Por que 3? Porque pode acontecer uma dor de barriga, alguma coisa, e o primeiro lugar não poder se candidatar. Então nós já temos o segundo. Pode acontecer do segundo ser arrebatado, não é? E aí também não pode. Então aí já tem o terceiro também. Para evitar, temos que fazer tudo isso de novo, não é? Então nós combinamos ontem que esses 5 irmãos vão percorrer as congregações e terão 10 minutos em cada congregação, inclusive na sede, para falar acerca dos seus propósitos, da sua capacitação para nos representar ali no legislativo do município de Limeira. Meus irmãos, nós sabemos que tem outros irmãos que vão sair por fora, que não quiseram se submeter à prévia da igreja, à escolha da igreja. Eu considero esses irmãos que eles têm seus direitos, né, para fazer o que quiserem na cidade. Porém, na igreja, nós temos direito, na comunidade da Assembleia de Deus, de escolher. Como tem aí os sindicatos e assim por diante, nós somos uma associação, não é? Nós temos o direito de escolher. E eu peço aos irmãos que respeitem isso.
Se alguém decidiu sair por fora, que seja por fora, que não vá visitar os irmãos, e se forem, dê a eles uma lição de ética, não é? Dê a eles uma lição de lealdade, não é? Diga, você não devia nem ter saído, e saiu, e vem aqui na minha casa pedir meu voto, eu vou votar para os irmãos que nós escolhemos lá, não é verdade? E assim por diante. Acho que cada comunidade deve ter a sua escolha e tem esse direito. Não só o direito, como nós temos necessidade, meus irmãos. Eu rejeito algumas palavras de alguns irmãos, até obreiros, que dizem que os nossos irmãos não deveriam se envolver na política. Eu rejeito, porque até o ar que nós respiramos depende da política. Até a água que nós bebemos, a qualidade da água que nós bebemos, depende da política. Vocês viram que por causa da política, muitas cidades do Brasil estão sem água, com racionamento. Então, para vocês verem como a política depende de todas as coisas. Então, nós temos que colocar na política as melhores pessoas. A Assembleia de Deus, a nossa igreja e outras igrejas também contribuem para a sociedade em todas as áreas. Nas áreas profissionais, nós temos médicos, advogados, empresários, estamos contribuindo na nossa sociedade. Nós contribuímos para tirar os drogados da rua. Quando uma alma se aceita Jesus como Salvador, nós estamos orando por ela e ajudando para que ela seja liberta. E temos muitos libertos, bandidos, verdadeiros assaltantes, estão no nosso meio hoje, são obreiros, crentes e assim por diante. Nós contribuímos com a sociedade. Pessoas que vêm para a igreja miseráveis, 1 ano, 2, já está bem arrumadinho, seu carrinho, sua casinha, tudo isso porque deixou de esbanjar, de se drogar, de beber, de gastar com cigarro, está na casa de Deus. Então a igreja está contribuindo com a sociedade. Mas tem alguns assuntos que não basta isso só. Se nós olharmos para a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus agiu assim também, colocando pessoas lá no meio, lá no centro, lá onde precisa. Caso de Esther, por exemplo, não ia adiantar jejum e oração se Esther não tivesse lá no meio, e Deus sabia disso. Deus colocou Esther lá no meio, lá dentro do palácio. Daniel, não ia adiantar nada daquilo também, jejum e oração, se Daniel não tivesse lá dentro do palácio. Tudo isso é demonstração de que não está errado nós colocarmos nossos irmãos e nossos representantes lá dentro, lá no meio, lá dentro do poder. Então, meus irmãos, vamos pensar com cidadania, com amor, e se é de você dar um voto para alguém lá do mundo, dê um voto para o seu irmão e a sua irmã. Eu sempre disse e continuo dizendo, entre o pior crente e o melhor ímpio, eu ainda fico com o pior crente. Ô pastor, mas pior crente? Eu considero Sansão dos piores crentes que eu já conheci. Sansão foi escolhido por Deus, colocado sobre Israel como juiz, e pensa num camarada desajustado. Pensa tudo, vai estudar lá o livro de Juízes, o que ele fazia. Obrigava o pai e a mãe, e lá no outro, nos filisteus, pediam a mão de uma filisteia para ele casar. Acredita nisso? Você, se fosse pai de Sansão e mãe de Sansão, você ia? No meio do caminho quase foi comido por um leão, o pai e a mãe. Precisou ele ir lá matar o leão. Na verdade, largou lá no meio do mato. Tudo isso pelo desajustamento de Sansão. Mas tinha hora que o Espírito de Deus, diz a Bíblia, vinha sobre Sansão e ele fazia grandes e maravilhosas obras em favor de Israel. Não era isso? Assim eu creio. Nossos irmãos, a mesma coisa. Pode ter ali um irmão ali e tal, alguma coisa, mas vai lá, põe o aborto para ver se ele vai aprovar. Ele não vai.
que nós vamos mandar e-mail para ele, orar por ele, o Espírito Santo vai falar com ele, vamos ver se ele vai votar a favor do casamento gay. Ele não vai, porque ele tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus não vai deixar ele fazer isso, não é verdade? E por aí vai, tudo isso. Então, irmão, nós como uma nação evangélica, precisamos ter consciência disso. Eu hoje observei que aqui pelo menos temos 3 candidatos, é isso? 3, tem mais. Nosso irmão pastor Valmir foi escolhido, fica em pé. Tem 4. O Rafa também está aqui? Fica em pé, vem aqui. O Rafa não veio? É mesmo? Irmã Luzilé, eu vi ali, por favor, vem aqui. E vi também o irmão Anderson. Pode vir aqui, irmão Anderson, por favor. O outro Anderson também está lá. Vem cá, irmão Anderson. 4. Está faltando aqui o irmão Rafael, mas tem um outro, né? São 5 mesmo, né? Só falta o Rafael. 5. Muito bem. Como esses 5 irmãos foram escolhidos, com 21 pastores, irmãos, 3 conselhos reuniram e votaram de 8. Pode chegar aqui em cima, pode vir aqui ao meu lado. De 8, escolheram 5. E aqui estão esses irmãos. Por que não deixa os 8 vir aqui, irmão, para fazer a eleição, os 8? Irmão, não tem tempo hábil para isso, pouco tempo. Eu não concordo nem com 5. Por mim, 3 já estava bom, escolhi os 3, né? Porque não adianta forçar a barra. Sabe o que eu penso, irmão? Que Deus está nisso. Eu penso que Deus está nisso. Deus cuida disso, como não? Quando Elias estava lá querendo morrer, achando que ia parar, Deus falou: você ainda vai ungir o rei da Síria? A Síria não era nem de Israel, irmão, não pertence. Síria é inimiga de Israel. E Deus pegou o seu profeta e botou lá para ungir o rei da Síria. O que tem a ver Deus com a Síria? E Deus fez isso. Então Deus se importa. Deus se importa. Entendeu? Talvez o sofrimento do Brasil hoje, que estamos passando, um país que era para ter tudo do bom e do melhor, é porque este partido que aí está, desde o primeiro governante desse partido, viu? Começou a lutar contra Israel. Desde que ele começou a lutar contra Israel, se unir com o Irã, esse partido, então eu já comecei a sentir no meu coração: isso não vai ser bom para o Brasil, isso vai ser ruim para o Brasil. Olha, os nossos representantes estão se unindo com os inimigos de Israel, e a palavra de Deus diz que não pode fazer isso. Amaldiçoados serão os que te amaldiçoarem. Está lá na palavra de Deus. E agora vem os nossos governantes do Brasil, que eram isentos dessas coisas, vem aí se juntar com países comunistas, com inimigos de Israel, países que querem erradicar Israel do mapa, não é? Então, por isso nós caímos nesse buraco que estamos, e temos que orar muito para sair. Primeira coisa, tirar esse partido desse lugar aí e pôr outro que seja mais ou menos melhor. Mas vamos começar aqui de vereador, depois a gente põe um presidente da República crente lá. Em nome de Jesus. Não dá para vocês falar 10 minutos. Vou dar 5 minutos, tá bom? Hoje. Depois vocês falam mais 5. Tá combinado? Tá certo? E nós vamos fazer uma oração por vocês no final, tá bom? Então cada um fala 5 minutos, vamos daqui para lá conforme vocês estão, e 5 mesmo, não é? Pode ser menos. E depois nós vamos fazer uma oração por vocês. Começa aqui, Anderson. Ordem decrescente? Quem é então? O quinto, Rafael não está. O Anderson Pereira, por favor. O segundo, depois, Valmir. Eu quero cumprimentar esta amada igreja na doce paz do Senhor Jesus Cristo. Eu peço desculpas ao pastor que eu esqueci de vir de terno. Não vai mais acontecer. Irmãos,
Me permitam pegar um pequeno gancho do que dizia o nosso pastor presidente. O PCC, uma das organizações criminosas mais perigosas do estado de São Paulo e do nosso país, eles formam advogados, juízes, promotores, eles formam pessoas para introjetar dentro dos órgãos de poder e ter os seus representantes na sociedade. A comunidade LGBT preparam, capacitam as pessoas para introjetar nos órgãos de poder. Então, com nós não pode ser diferente. Nós temos que ter os nossos representantes, sim, no poder legislativo e nos órgãos de poder. Essa é uma prerrogativa de todo servo de Deus, é uma prerrogativa nossa, e nós temos sim que representar o nosso ministério, representar o nosso povo, representar os nossos domésticos na fé com competência, com afinco, com desenvoltura, com sabedoria, para que o nome do nosso Deus e o nome do nosso povo, e quem é o nosso povo e quem é esse povo, possa verdadeiramente ver que o nosso Deus é fiel nas nossas vidas, que o nosso Deus é fiel para governar o nosso país, que o nosso Deus é fiel para representar o nosso povo. Eu quero citar como exemplo de uma grande necessidade que nós temos aqui na nossa cidade mesmo e na nossa igreja. Na calada da noite, né, pastor Levi? Na calada da noite, aqueles que diziam ser evangélicos, que diziam representar a nossa igreja, que diziam representar o nosso povo, aprovou um plano diretor lá na Câmara, que colocou a vida do nosso povo no buraco. Hoje, para a gente construir um templo religioso, nós temos que pedir autorização para os vizinhos da direita, para o vizinho da esquerda, para o vizinho da frente, porque aquelas pessoas que diziam ser fiéis ao nosso ministério, que se diziam ser fiéis àquele ou aquele ministério, traiu a confiança do povo de Deus. Hoje, para a gente construir um templo, não é, pastor Levi? Para construir um templo, nós temos que respeitar algumas normas, comprar 4, 5 terrenos, fazer garagem subterrânea, meus irmãos. O templo religioso tem que ser tratado de forma diferente. O templo religioso não é uma empresa. O templo religioso não é um capital social. O templo religioso é lugar em que possamos adorar e engrandecer o nome de Deus, e o tratamento tem que ser diferente. Não se pode tratar a casa de Deus de qualquer jeito, meus irmãos. E é isso que nós temos trabalhado de forma extraparlamentar para tentar mudar isso. O pastor Levi tem um sonho, o nosso ministério tem um sonho, que é construir a creche do idoso, para abrigar os idosos da nossa igreja que não têm condição financeira, não têm abrigo, que estão abandonados pela família. Nós estamos tentando conquistar a creche do idoso, já trouxemos ao pastor Levi um requerimento que fizemos ao deputado Vanderlei Macris. É um sonho para a nossa igreja, é um sonho para o nosso ministério. Nós também, de forma extraparlamentar, fizemos um requerimento